Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz seja convosco, bem-vindos mais uma vez ao canal A Palavra de Deus, amém? Hoje faremos a leitura de um breve resumo e da verdade em ação no livro de Êxodo, amém? Como finalizamos a leitura desse livro, desses capítulos, do livro de Êxodo, o segundo livro de Moisés chamado Êxodo, no vídeo passado, hoje faremos a leitura da verdade em ação, que explica um pouco da verdade e um pouco da ação que vem da palavra, do segundo livro de Êxodo. Amém? Então vamos começar aqui com um resumo e depois verdade e ação. Antes de começarmos, já deixe seu gostei no vídeo, Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Para darmos início, oremos. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, ilumina a minha vida, Senhor, os meus caminhos, a minha família. Ilumina o meu viver, ó Pai. Controla as minhas palavras, os meus pensamentos e as minhas atitudes. Conduz os meus passos para que eu consiga alcançar os meus objetivos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Vamos dar início aqui, então. O autor do segundo livro de Moisés, Moisés, cujo nome significa tirado das águas, é a figura central de Êxodo. Ele é o profeta hebreu que liderou os israelitas em sua saída do Egito. Êxodo é tradicionalmente atribuída a ele. 4 passagens em Êxodo dão forte apoio à autoridade mosaica de, pelo menos, boa parte do livro. Capítulos 17 versículo 14, 24, versículos 4 a 7 e 34, versículo 27. Através de eventos variados e de encontros face a face com Deus, Moisés recebeu a revelação daquelas coisas que Deus desejava que ele soubesse. Assim, através do processo de inspiração do Espírito Santo, Moisés comunicou ao povo hebreu, tanto na forma oral como na forma escrita, esta informação que lhe foi revelada. A data, a tradição conservadora data a morte de Moisés em algum tempo ao redor de 1400 anos antes de Cristo. Desta forma, é provável que o livro do Êxodo tenha sido compilado nos 40 anos anteriores, durante a caminhada pelo deserto. O contexto histórico. Êxodo é a continuação do relato de Gênesis, mostrando o desenvolvimento de um pequeno grupo familiar de 70 pessoas numa grande nação, com milhões de pessoas. Os hebreus viveram no Egito por 430 anos, sendo que a maior parte do tempo em regime de escravidão. Êxodo registra o desenvolvimento de Moisés, a libertação de Israel do seu cativeiro, a sua caminhada do Egito até o Monte Sinai para receber a lei de Deus e as instruções divinas a respeito da edificação do tabernáculo. O livro termina com a construção do tabernáculo, como um lugar de habitação de Deus. O conteúdo, o livro de Êxodo pode ser dividido em 3 seções principais: a libertação miraculosa de Israel, a jornada miraculosa até o Sinai e as revelações miraculosas junto ao Sinai. Amém? A primeira seção inicia com os hebreus sendo oprimidos no Egito. Como qualquer outro grupo sob pressão, os hebreus reclamavam. A sua reclamação chegou não somente diante de seus opressores, mas chegou até o seu Deus. Deus ouviu o seu clamor e colocou em ação um plano para libertá-lo. Ele acompanhou esta libertação através da seleção de um profeta chamado Moisés. A libertação não ocorreu da forma instantânea, mas constituiu-se num processo,
um período considerável de tempo, as 10 pragas foram utilizados para ganhar a libertação dos hebreus das garras de Faraó. As pragas realizaram duas coisas importantes. Primeiro, elas demonstraram a superioridade do Deus hebreu sobre os deuses egípcios. E, segundo, elas trouxeram liberdade aos hebreus. A segunda sessão narra a jornada milagrosa até o Sinai. 4 grandes eventos ocorreram nessa sessão. Primeiro, os hebreus testemunharam o poder miraculoso e libertador de Deus. Segundo, eles experimentaram de forma direta a capacidade que Deus tem de cuidar do seu povo. Terceiro, eles receberam proteção em vista dos seus inimigos, os amalequitas. Quarto, anciãos com a tarefa de supervisão foram estabelecidos a fim de manter paz entre o povo. Esses 4 grandes eventos ensinaram um conceito importante. A mão de Deus está presente na vida do seu povo especial. Tendo testemunhado a sua presença e conhecido a forma como Deus agiu em seu benefício, eles podiam ajustar as suas vidas ao seu jeito de ser a fim de continuar recebendo as suas bênçãos. A última sessão enfoca as revelações miraculosas junto ao Sinai. A libertação divina da nação tem o objetivo específico de edificar o povo pactual. Essa sessão tem 3 componentes principais. Primeiro, são dados os 10 mandamentos e todas aquelas instruções que explicam em maiores detalhes como esses mandamentos devem transparecer na vida do povo em aliança com Deus. Os resultados de uma vida fora desta estrutura pactual são demonstrados pelo incidente que envolveu o bezerro de ouro. Segundo, trata-se das instruções referentes à edificação do tabernáculo e do seu mobiliário. Terceiro, trata-se de construção de fato do tabernáculo, do seu mobiliário e da habitação da presença de Deus no edifício após o encerramento da obra. Aplicação pessoal do Êxodo. O primeiro conceito a ser colhido do livro de Êxodo é de que Deus abençoa aqueles que permanecem no relacionamento com Ele. Ele é o seu Deus e eles tornaram-se o seu povo santo. Segundo, Deus explica com grandes detalhes aquilo que lhe é aceitável. Terceiro, Deus liberta aqueles que se encontram em escravidão. A libertação pode não chegar de forma imediata, porém ela virá para aqueles que aguardam e preparam-se para a sua libertação. Esta libertação está fundamentada na obediência à vontade expressa de Deus e na ação de caminhar quando Ele assim o ordenasse. Os filhos de Israel tiveram de esperar até que a celebração da ceia pascal tivesse terminado e até que o anjo da morte já tivesse passado. Depois disso é que Deus lhe ordenou que fossem. Assim, nós também devemos esperar, porém que estejamos prontos a agir quando Deus assim ordenar. Amém? Cristo revelado. Moisés é um tipo de Cristo, pois ele liberta da escravidão. Arão funciona como um tipo de Jesus, assim como o sumo sacerdote faz intercessão junto ao altar do incenso. A Páscoa indica que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi oferecido pela nossa redenção. As palavras "eu sou" no Evangelho de João encontram a sua origem primeiro no livro de Êxodo. João afirma que Jesus é o pão da vida. Moisés fala de 2 maneiras do pão de Deus, o maná e os pães da proposição. João nos conta que Jesus é a luz do mundo. No tabernáculo, o candelabro serve como fonte de luz permanente. O Espírito Santo em ação. No livro de Êxodo, o óleo representa, de forma simbólica, o Espírito Santo. Por exemplo, o óleo da unção é um tipo de Espírito Santo, o qual é utilizado para preparar tanto os fiéis como os sacerdotes para o culto divino.
O fruto do Espírito Santo está listado em Gênesis capítulo 5, versículos 22 e 23. Uma listagem paralela também pode ser encontrada em Êxodo 34, 6, 7, que descreve os atributos de Deus como compassivo, clemente, longânimo, bom, fiel e perdoador. As referências mais diretas ao Espírito Santo podem ser encontradas em capítulos 31, versículos 3 a 11 e capítulo 35, versículo 30 a 36. Quando cidadãos individuais são capacitados a se tornar exímios artífices através da obra capacitadora do Espírito Santo, as habilidades naturais dessas pessoas foram enriquecidas e aumentadas a fim de que executassem as tarefas necessárias com excelência e precisão. Amém? Então está aqui um breve resumo de Êxodo. Amém? Agora vamos para a leitura da verdade em ação no livro de Êxodo. Deixe a vida do Espírito Santo produzir obras vivas de fé em você. Amém? Então vou fazer um comparativo da verdade e da ação. Verdade que Êxodo ensina, né, e a ação para a qual Êxodo convoca. 4 princípios para compreender Deus. A vida cristã bem-sucedida inicia quando se conhece quem é Deus. Em Êxodo, Deus revela parte da sua natureza e caráter. O verdadeiro conhecimento de Deus afetará o nosso comportamento. Êxodo providencia 4 princípios que tornarão as nossas vidas mais fiéis e frutíferas. Ação. Entenda que Deus é. O seu nome é Eu Sou o que Sou. Confie nesse fundamento, esteja enraizado e estabeleça nele. Receba Deus como o Senhor que te sara. Curar é parte da sua natureza. A sua vontade é que sejamos sãos. Confie no Deus que é o Senhor, a tua bandeira. Quando você entrega-se a Ele, sua vitória, milagre e proteção, a sua luta contra a carne será vitoriosa. Busque a Deus, que é o Senhor que te santifica. A sua vida em nós torna a nossa santidade possível. Verdade. 2. Passos para a santidade. Deus nos chama para sermos santos, separados para Ele e para os seus propósitos. Deus quer que o seu povo seja diferente em natureza e em caráter perante o mundo, diferente da maneira de pensar, agir e viver. Essa diferença será visível e prestará glória a Deus. Ação. Saiba que Deus lida conosco de forma diferente do que com o mundo. Confie no sangue de Jesus para protegê-lo de todo o mal. Obedeça a palavra de Deus e você torne-se-á sua propriedade peculiar. Seja servo de Deus. Ele lhe abrirá os ouvidos para ouvir a sua voz claramente e compreender a sua palavra. Seja zeloso pela santidade de Deus. Ele honra aquele que honra a Ele. Verdade, número 3. Diretrizes para uma vida piedosa. Vida piedosa é viver com Deus em sua vida e com a vida dele em você. Ele nos dá orientação para ajudar-nos a construir as nossas vidas sob os seus preceitos. Deus nos chama a praticarmos atos de fé que edificam a piedade. Sem fé, os nossos atos se tornam religião vã. A piedade inclui a prática piedosa e evita atos religiosos vãos. Ação. Esteja vigilante para perceber a atuação de Deus. Esta, com frequência, se manifesta de formas que nos são inesperadas. Participe regularmente da ceia do Senhor. Assim, nós compartilharemos a sua libertação e vida.
Fique tranquilo, enquanto Deus opera, você verá a sua libertação. Seja zeloso em aplicar a palavra de Deus. Ele deseja que sigamos as suas instruções. Celebre as bênçãos que Deus lhe concede. Habite e tenha prazer na presença de Deus. Isso nos distingue de todas as outras pessoas. Descanse no sábado de Deus. O seu descanso nos dá descanso das nossas próprias obras. Verdade. Número 4. Princípios para uma vida sábia. Deus chama o seu povo à sabedoria. Sabedoria é saber como aplicar a verdade. O livro de Êxodo oferece princípios que nos ensinam a viver sabiamente e a agradar a Deus. Ele também nos ensina determinadas práticas sábias. O Espírito Santo nos treinará para praticar a sabedoria como uma disciplina que levará à plenitude da vida. Ação. Não confie em si, mesmo para obedecer à palavra de Deus, dependa do seu Espírito Santo. Medite regularmente sobre os 10 mandamentos para aprender a natureza moral e o caráter de Deus. Aprenda a ser reverente diante do Senhor. Isso lhe afastará do pecado. Suspeite da opinião da maioria que propõe afastamento de Deus. O mal, com frequência, é popular, porém desobedece a Deus. Ofereça todo o tempo que você congregar-se com o povo de Deus para o culto. Isso demonstra que você crê que Ele proverá para você. Não fique impaciente com Deus. Isso leva ao pecado. Reconheça que qualquer dom ou habilidade que você tem é dom de Deus. Seja agradecido por essas dádivas, evitando o orgulho. Verdade. Princípios para compreender a autoridade. Número 5. Deus governa o seu povo através de autoridade delegada. Toda autoridade procede de Deus. Deixar de confiar naqueles que estabelece sobre nós é deixar de confiar em Deus. Deus chama o seu povo a uma atitude de submissão em relação aos seus líderes. Ele nos adverte para que sejamos cuidadosos com a forma como falamos deles. Ação. Não murmure contra a liderança espiritual. Desta forma, você estará murmurando contra Deus e rebelando-se. Evite e fuja do ocultismo. Buscar orientação espiritual junto aos poderes malignos leva à morte. E ouça aqueles que Deus envia para nos falar e liderar. Não se oponha à sua liderança. Menosprezar líderes piedosos significa menosprezar o próprio Deus. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui então, né? O resumo de Deus e verdade em ação que isso nos ensina. Amém? Se você gostou da leitura de hoje, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixe seu gostei, deixe seu comentário. Isso nos incentiva a estar fazendo a leitura para vocês. Amém? E também ao YouTube disponibilizar a leitura da palavra de Deus para mais pessoas que também têm vontade de ouvir a palavra. Amém? Se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Amém? Fiquem todos com Deus, uma boa semana e até mais.